Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Aleluia. Nós queremos, junto com a minha esposa, a pastora Marília, orarmos pela nossa conferência de mulheres. 9.000 mulheres estarão reunidas aqui daqui a uns dias. E eu gostaria que nós orássemos. Você é homem, você não vai estar aqui, você vai orar, porque mulheres estarão aqui. Talvez você, que é mulher, não estará também, porque não tem vaga mais. Mas todo o mover de Deus afeta no final a todos nós. Porque uma pessoa que é afetada ali, depois ela derrama por onde ela passa. Eu gostaria que nós, como igreja, intercedêssemos para que haja realmente um ambiente poderoso da parte de Deus aqui. Amém? Amém. Vamos orar. Deus escolheu Goiânia, amém? Porque estão vindo mulheres de todo o Brasil. Estão vindo mulheres de nações, de outros continentes, para receber algo que o Senhor vai liberar nesse lugar. E nós somos os anfitriões e temos autoridade. A Bíblia diz que você tem autoridade para ligar e desligar. Amém? Então agora nós vamos ligar a bênção de Deus. Nós vamos ligar o mover do Espírito. E vamos começar orando pela parte da organização, porque nós vamos vai acontecer essa conferência em 3 prédios, né? Aqui na Arena Bueno, ali no Portal e também no Buriti. Então nós vamos orar para que o Senhor possa conduzir todas as coisas, amém? Depois nós vamos seguir orando pelas palavras, pelos preletores que estão aqui, pelas equipes de louvor, pelo ambiente espiritual, amém? Quantos guerreiros nós temos nesta noite aqui? Então levante as suas mãos e comece a decretar. Comece a declarar agora, abre sua boca agora e comece a declarar aquilo que o Senhor quer fazer. Você é um profeta de Deus. Senhor, nesta noite, como igreja, nós nos reunimos neste lugar. Pai, nós consagramos esta conferência. Consagramos a Conferência Internacional Mulheres da Vinha. Senhor, nós abençoamos, ó Deus amado, esta conferência que acontece de 19 a 21 de junho. Ó Deus, na Arena Bueno, Pai. Ó Deus, no prédio do Portal, Senhor, no prédio do Buriti. Pai, nós enviamos uma palavra agora de ordem, de bênção, sobre toda a estrutura dos prédios. Senhor, toda a estrutura, Senhor, amado, normal, logística. Senhor, abençoamos, Senhor Jesus, ó Deus, a iluminação, abençoamos a energia, a água, abençoamos o LED, as projeções, abençoamos, ó Deus amado, a recepção de cada prédio. Declaramos a entrega de kits em tempo hábil. Declaramos, ó Deus, que na gráfica, os livros, ó Deus, amado, das pastas, os kits que estão sendo produzidos. Enviamos uma palavra agora, Senhor, de bênção sobre equipamentos, sobre pessoas. Todas as pessoas que estão envolvidas nesta conferência, nós liberamos mãos hábeis. Liberamos, ó Deus amado, a mão, Senhor, adestra as mãos de cada um para trabalhar. Ó Deus, para fazer acontecer esta conferência. Abençoamos a recepção. Repreendemos todo o tumulto. Senhor Jesus, abençoamos a logística. Abençoamos os estandes. Pai, tudo aquilo que vai acontecer, os servos, Pai, sejam colocados. Declaramos um ambiente de ordem. Declaramos um ambiente, ó Deus amado, de mulheres, ó Deus, que são organizadas. Declaramos que tudo vai correr para o bom andamento e funcionamento da Tua presença. Agora estende a Tua mão sobre esses preletores. Profetize a unção, profetize a vida, a graça. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a vida do pastor Aloísio, a vida da pastora Márcia, a vida da pastora Jaqueline, da pastora Zanil, da minha vida, pastora, Senhor, Regilene, a pastora Valéria. Pai, separa cada um de nós. Libera, Senhor, a palavra que corre do trono de Deus. A palavra que está no coração do Senhor, que vai alimentar a fé dessas mulheres. A palavra que penetra, Senhor, a ponto, Senhor, de dividir alma de espírito e junta de medula. A palavra que não volta vazia. A palavra que fortalece, que anima o abatido, que levanta, Senhor Jesus, aquele que está decaído. Declaramos palavras vivas, a palavra viva do Senhor. Revelação, espírito de revelação, no pleno conhecimento do Senhor.
Senhor, a palavra que liberta, a palavra que cura. Senhor, nós declaramos saúde sobre os preletores, declaramos, Senhor, uma mente clara, declaramos, Senhor, um espírito sensível para discernir a tua voz, para ouvir a voz do Senhor e para sermos instrumentos úteis, instrumentos que falam da parte de Deus. Separa cada um de nós, Pai, fala conosco de dia, de noite, nesses dias, testifica ao nosso espírito aquilo que está no teu coração. Nesses dias nós guardamos as famílias, guardamos os filhos, os casamentos, aquelas que virão de fora são guardadas no nome de Jesus, aleluia, amém. Queridos, você está agora fazendo acontecer a nossa conferência. Nós agora vamos orar pela equipe de louvor que está aqui, né? A Ana Nóbrega, a Aline Barros, Nívia Soares, Videira Music, a vida do pastor Felipe, toda a sua equipe e o coral Radicais Kids, amém? São mais de 200, praticamente 200 crianças que vão estar também envolvidas. Vai ser uma linda festa. Bem, vamos abençoar também o momento da abertura. Olha, nesse ano nós estamos completando 25 anos de ministério. Hoje eu estive no encontro de adolescentes e um grande mover estava lá. Muitos daqueles que estavam liderando, que estavam sendo levantados líderes, foram crianças no nosso meio. E muitos também já estão nas nações liderando, pastoreando, porque o mover de Deus está sobre nós. E nós vamos nesses dias celebrar esses 25 anos. Comece a abençoar também todo momento de celebração, né, gratidão no nosso coração, no momento dessa abertura, que nós vamos estar envolvidos com cada uma dessas equipes de louvor, amém? Levante as suas mãos, então abençoa aqui o momento de louvor. Senhor, nós abençoamos a vida da Ana Nóbrega, Senhor, da Aline Barros, Senhor, aonde elas estão, suas equipes, Nívia Soares, Senhor, Videira Music, a vida do pastor Felipe, de cada integrante, Senhor, desta equipe de louvor, a participação do coral Radicais Kids. Senhor, nós abençoamos, declaramos que essas equipes de louvor são sensíveis. Ó Deus amado, serão conduzidos pelo Senhor para trazer a glória do Senhor. A palavra do Senhor diz que, ó Deus amado, louvor, ó Deus, quebra cadeias. Ó Deus, declaramos que o louvor será liberado e vai quebrar cadeias, vai preparar o ambiente para a liberação e administração da tua palavra. Declaramos, ó Deus, um espírito sensível, um ambiente de unção. Levante as suas mãos e comece a abençoar o ambiente espiritual. Que haja fé neste lugar, haja um ambiente de fé para o fluir da presença do Senhor, para o fluir da palavra. Pai, nós abençoamos o ambiente espiritual desta conferência. Declaramos que, Senhor, haverá fé, haverá um ambiente permeado pelas nossas orações, um ambiente de alegria, um ambiente, ó Deus amado, ó Deus, de sede de Deus. A palavra do Senhor diz que tem sede, vem e beba, ó Deus amado, a água viva, a água que mata a sede. Declaramos também nesta hora sobre cada mulher que foi inscrita, 9.000 mulheres que estão vindo, Senhor, de cada continente, de cada nação, de cada estado do nosso país. Nós enviamos uma palavra e declaramos que são guardadas na entrada e na saída. Declaramos que essas mulheres chegarão aqui com seus corações sedentos. Haverá um rio de vida, ó Deus, fluindo, matando a sede, e ó Deus, curando corações. Profetizamos casamentos restaurados, profetizamos liderança fortalecida, profetizamos ministérios fortalecidos. Pai, cada um de nós sairá daqui cheia, mulheres cheias do Espírito, mulheres que submetem ao Senhor, porque a tua palavra diz: diga ao fraco, eu sou forte. Profetizamos mulheres que vão se render ao Senhor, que vão se levantar na força e no poder do Espírito Santo nesses dias, em nome de Jesus, amém? Levante as suas mãos e vamos fazer uma confissão, vamos profetizar. Fala comigo, como igreja, nós abençoamos a conferência Mulheres da Vinha. Nós declaramos unção liberada, o ambiente liberado para o fluir da palavra, para o fluir do louvor. Declaramos céus abertos, declaramos que nos 3 prédios a unção será liberada e o Espírito de Deus terá liberdade para fazer aquilo que está no seu coração, em nome de Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, aleluia.
Vai ser poderoso, amém? Vai ser poderoso em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Quero ler o texto aqui da palavra de Deus com você. Se você vai entregar o seu dízimo, você pode vir aqui para frente. Nós vamos, enquanto eu leio aqui a palavra de Deus, pode se achegar aqui, por favor. Aleluia. Quero orar por você, abençoar a sua vida, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Quantos dizem amém por isso? Amém. Glória a Deus. Você sabe, a Bíblia relata um texto muito precioso a respeito, aqui em Lucas capítulo 8, verso 1. Se você vai entregar o dízimo, pode ficar aqui na frente, pode vir para cá. Olha o que diz, preste atenção. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Eu acho isso tão poderoso. Um texto parece escondido aqui na Bíblia e tão sutil, porque aqui você não vai ver muitos lugares da Bíblia dizendo quem sustentava o ministério de Jesus. Porque tinha 12 homens andando com ele, que tinha família, tinha mulher, tinha filhos, e eles pararam de trabalhar. E eles estavam agora andando com Jesus por todo lugar, e alguém tinha que sustentar a casa deles. E a gente não encontra muita gente, em muitos lugares na Bíblia, que fala quem é que pagava essa conta. Mas esse texto nos dá uma dica. Talvez tivesse, certamente, outras pessoas, mas essas mulheres estavam pagando essa conta. A Bíblia fala que quem estava ofertando para o ministério de Jesus eram algumas mulheres que tinham tido um encontro com Jesus, um impacto com ele, tinham sido libertas de demônios, e tinha aquela Maria Madalena, que saiu 7 demônios, que parece ser uma mulher de uma classe social baixa, mas também tinha mulher de pessoas importantes, gente rica da sociedade, que também estava ali naquela turma. E eu falei outras. Eu fico pensando, você sabe, essa é uma das razões porque nós damos o dízimo e a oferta, para que Jesus continue pregando. Ah, pastor, como assim? Eu venho aqui pregar, eu sou só um megafone. Mas é Deus que tem que falar. Só que não é só aqui. Em todo lugar. Hoje nós tivemos aí 4 encontros de adolescentes, né, pastor Guilherme? Na verdade foram muito mais. Uns 6 encontros aí, porque é 60 em cada um. Tinha 400 adolescentes salvos. 200. É um negócio assim. E tinham 2 pastores lá, um pastor e um obreiro pregando com a sua equipe. Quem estava pagando o salário deles? O seu dízimo. Suas ofertas. Nós temos pastores em 1.400 cidades, 40 países. E muitos deles, a maioria, recebem salário da igreja. Pessoas que tinham profissão, tinham o que fazer, mas ao receberem um chamado de Deus, estão indo. Você não pensa nisso às vezes. Você dá, fala, não, eu creio no dízimo. Mas você sabe, vou ser honesto com você, quem não dá dízimo e quem não dá oferta, não é obrigado a dar. Fique em paz. Estou aqui para te condenar. Mas feliz é você. Você que está fazendo isso. Porque quem não dá, ele está dizendo o seguinte, para mim tanto faz se essa igreja fechar ou não. Estando aberta ou fechada, para mim, estou nem aí.
Na prática é isso. Porque se alguém não der o dízimo, a oferta, a igreja vai fechar. Nós vamos ter que parar. Mas o evangelho é de graça. É verdade. Mas as coisas custam. Os que vão, custam. E se... Eu nunca vai fechar, porque Deus sempre tem os seus. Que se associam com Ele. Mas quem são esses? Vocês que reconhecem que um dia o evangelho mudou sua vida. Mudou sua família. Mudou sua casa, mudou seus filhos. Foi um dia Jesus que me alcançou quando eu estava perdido. Quantas vezes eu podia ter sido morto, estava no inferno. Porque tinha alguém pregando que eu fui salvo. Eu falo de mim e eu sei da vida dos irmãos também. Vocês estão aqui sustentando a pregação que salvou você. E que está salvando outras pessoas. Eu quero que você saiba disso. Importante que eu diga isso. Se você não tem outra razão, dê por isso, já está valendo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que uma alma alcançada pela pregação do evangelho vale mais que o mundo inteiro. Eu sei que os avarentos estão discutindo teologia. É da lei, é do Novo Testamento, tudo avarento. Quem fica discutindo é avarento. As pessoas, eu me lembro, uma vez um pastor, não era da videira, era associado. Ele saiu daqui porque ele tinha que dar dízimo. Porque a nossa igreja é dizimista. Todas as igrejas dão dízimo, você sabia? Tudo que uma igreja arrecada, ela também dá o dízimo. E a videira de Goiânia é a maior dizimista da vinha. E nós damos dízimo semanal aqui. Para quem? Para a vinha. Para sustentar missionários. E nós somos criteriosos, nós damos dízimo dos centavos, porque nós acreditamos nisso. Mas aí esse pastor falou, não, eu não vou dar dízimo, eu não vou continuar aqui, porque vocês estão querendo, o que importa não é o dinheiro, são os relacionamentos. Eu falei, então se o dinheiro não é importante, dê o dinheiro. Porque fica com o relacionamento. Você está focado na coisa errada. Não é? Eu fico impressionado como as pessoas são ligadas ao dinheiro, realmente. Incrível. Incrível. Então você está vendo toda essa discussão aí dos legendários. Não estou aqui para defender legendário, não. Estou aqui para defender evangelho. Vai pagar 2 mil, 3 mil, 5 mil, comprar barraca, tudo é caro. 80 mil que não existiu, fake news. Eu não estou nem aí, meu amigo. Você não quer vir aqui ouvir de graça, quer pagar, só vai me ouvir. Se pagar 5 na montanha, eu vou lá pregar, porque o que me importa? É muito barato. Se vai custar a sua salvação, pague. Se você quer ouvir lá no mato, eu vou lá no mato pregar. Se é lá no meio da rua, eu vou. Se é aqui, eu vou. Porque o que importa é a sua vida. É a vida das pessoas. Dinheiro, você chegou aqui sem nada, tá lembrado? Você chegou nu, chorando, gritando amém. Não, amém não. Vai embora no dia que morrer, vai levar 1 centavo. Nada. Tudo que você morreu, ficou sem dormir, angústia, brigou, xingou, chamou o pastor de ladrão, igreja, não sei do quê. Tudo não vai adiantar nada, vai ficar tudo. A única coisa que vai levar é o que você ganhou em Deus. Cada pregação que você ouviu, cada evangelho que foi ministrado ao seu coração. Dê valor nas coisas certas. Vou encerrar minha pregação aqui. Estou abusando de vocês, né? Estou te usando aqui hoje. Estou falando para todo mundo. Olha, eu vou falar com muito amor e carinho. Tem um versículo na Bíblia que é muito duro. Você sabe o que é riqueza de verdade? Você está achando que é dinheiro. Não, não é. Tem gente que é tão miserável que a única coisa que tem dinheiro. Mas não tem sono, não tem paz, não tem saúde, não tem alegria, não tem família. Não tem nada. Ele está morrendo de medo de tudo. Porque ele só tem dinheiro. Essa é a prova que dinheiro não é nada. Porque senão os ricos não se matavam. Não ficavam com depressão. E nem os famosos. Preencheria. Mas por que não tem riqueza de verdade? Riqueza de verdade é vida. Vida, alegria, paz, saúde. Não é? Coração em paz. A riqueza de verdade é ser usado por Deus. Isso é riqueza. Mas sabe o que Jesus falou?
Se você não for fiel nas riquezas de origem iníqua. O que é riqueza de origem iníqua? Dinheiro. O dinheiro vem do mundo. Iníquo não é que é feito com negócio mal feito, não. É tudo que vem do mundo tem iniquidade. Jesus falou assim, se você não é fiel nem com o que não é riqueza de verdade, que é o dinheiro, ao entregar o seu dízimo e sua oferta, você também não pode ter as verdadeiras riquezas. Porque se você não dá valor naquilo que tem pouco valor, por que eu vou te dar muito? Você não vai cuidar. Ei, coisa, hein? Agora pegou. Eu estou te contando. Pastor, não, irmão, fique em paz. Não dê nada que você não tenha revelação. Você tem gente que não pode dar o dízimo, sabia? Nem que ele queira. Não pode. Não pode. Porque ele está devendo na cabeça dele. Você sabia que quem não é nascido de novo não pode ofertar na igreja? Não pode dar dízimo? Pode até entregar o dinheiro, mas não está dando dízimo de verdade. Por quê? Porque não é livre para dar. Você não pode dar. Presta atenção. Se você deve 100 mil para alguém, você pode dar R$1.000 de presente para ele? Não. Ele fala, como você está me dando 1.000 se você me deve 100? Paga primeiro a sua conta, ou não é? O mundo está devendo para Deus. Eles estão no pecado. Jesus pagou, mas eles não creram ainda, estão em dívida. Como que eles podem dar alguma coisa se eles estão em dívida? Os únicos que podem dar são vocês. Porque a sua dívida está paga. Está paga. Você pode dar, porque está paga. Deus aceita a sua. Deus aceita. Pessoas falam, eu creio nesse evangelho que mudou a minha vida e vou patrocinar. Porque tudo que eu tenho é Deus que me deu. Eu devolvo um pouquinho aqui. Sim, reconheço. Muitas vezes com sacrifício, com fé. Mas o evangelho vai continuar sendo pregado. Você está dando valor. Você está sendo fiel na riqueza de origem iníqua. Deus vai dar para vocês a verdadeira riqueza. O dinheiro vai vir junto. Mas muito mais do que dinheiro vai vir para vocês. Que não são avarentos. Que entenderam o evangelho. Defende a causa deles. Destaca eles. Da sabedoria. Habilidades, portas abertas, santas conexões. Levanta eles, honra os que te honram, porque o evangelho continua sendo pregado, porque homens e mulheres, como aquelas mulheres que te seguiam, estão sustentando essa obra, em fé, cada mês, cada domingo, eu os abençoo para prosperar ainda mais e mais, no nome de Jesus, amém? Obrigado, desculpa o tempo demorado, não faço isso sempre, pode se assentar. Antes de passar o Videira News, eu quero aproveitar, só lembrar você, por sinal, nós teremos aqui, no domingo que vem, a oferta missionária. É a única oferta do ano inteiro que nós tiramos para missões. É com esse dinheiro, no mundo todo, todas as igrejas do mundo todo, elas entregam uma oferta. Ela é exclusiva para missões. Ela não é usada para nenhuma outra coisa. É só para sustentar missionários e abrir igrejas. Abrir igrejas. Nós estamos abrindo uma igreja agora na África do Sul, com a perseguição que nós tivemos em Moçambique. Um pastor ficou, o outro foi para a África do Sul e abriu a igreja lá. Nós estamos expandindo. Nós estamos abrindo igreja em vários países, agora mesmo, enviando pastores que vêm sendo treinados aqui, depois a gente envia eles para o país deles. Né? Fora os países que você já sabe, como o Paquistão, Nepal, Bangladesh, Índia, todos os lugares. Tem gente querendo ir, é impressionante. Pessoas que têm um chamado de Deus para lugares que nós não vamos, eles estão dispostos a ir, nós vamos com eles. Não é, irmãos? Quantos dizem amém? Sabe, a maioria das igrejas, você acredita? Eu falo para você na presença de Deus, nós não planejamos. Aparece irmãos, são treinados, querem ir, vão. Pastor, estou aqui, aí a gente vai. Porque Deus está abrindo as portas e nós precisamos pregar para Jesus voltar. Quantos dizem amém? Eu queria fazer um apelo ao seu coração. Ore. Pegue um envelope desse. Se alguém quiser pegar o envelope, pode erguer a mão. Os servos, entrega rapidinho para mim. Você vai interessando. Esse aqui para você trazer domingo que vem, tá bom? Mesmo que você vai dar Pix, não tem problema. Pega o envelope, que daí você coloca o seu nome, né? E o Pix que você deu, domingo que vem. Sua oferta é muito importante, irmãos. Nós sustentamos toda essa obra.
A nossa igreja aqui em Goiânia dá dízimo semanal, mas para isso, mas não é suficiente, é necessário esse complemento. E eu quero, se você tem liberdade no seu coração, tem alegria de participar, entende a importância, pegue um envelope e no domingo que vem, traga uma oferta de amor para a obra missionária. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida, tá bom? Amém. Vamos passar o Videira News. Olá, irmãos! Está começando mais um Videira News. Acompanhe agora as principais notícias da nossa igreja. Videira News. Todas as notícias que você precisa saber agora. Amanhã acontecerá a nossa reunião de liderança às 19h30 na Arena Videira. Você que é anfitrião, líder em treinamento ou discipulador está convocado para este momento. Olá, eu sou a pastora Cíntia Carvalho, de Angola, da cidade de Luanda. Sou a pastora Rosana Morim, da Videira de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Eu sou Tássia Antonini, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Rosana Camilo, Porto Alegre e Gramado. Juliana, Fort Myers, Florida, United States. Eloá Landim, de São Paulo. Sou Elimânia, de Goiânia. Sou a pastora Vanessa, da Alemanha, Berlim. Sou a pastora Paula, de Amorim do Sal. Olá, sou a pastora Lúcia Martins, de Teresina, Piauí. Ana Maria, de Anápolis. Você sabe o que todas elas têm em comum? Elas fazem parte da Conferência Internacional Mulheres da Vinha 2025. Diga ao fraco, eu sou forte. Uma geração de mulheres. Uma só voz. Um só propósito. E você também faz parte disso. Uma palavra profética te espera. Você será fortalecida. Estamos esperando você. Vamos adorar juntas como nunca antes. Vai ser um tempo de céus abertos. E na sua revista Videira na Cidade, você pode conferir todo o cronograma de como será a distribuição dos kits da Conferência Internacional Mulheres da Vinha. Você deve estar se perguntando, faltam 8 dias para quê? Em comemoração ao Ministério Radicais Kids fazendo 25 anos, preparamos uma imersão que vai te capacitar, treinar e edificar. Você está preparada? Serão 12 horas de treinamento, dinâmicas em grupo e o material já está incluso na sua inscrição. Te espero na Arena Videiro, no Auditório das Águas, nos dias 16, 17 e 18 de junho. Agora eu vou ali chamar as líderes que vão comigo. Te vejo lá! Mesmo em meio à guerra civil e às perseguições, a igreja em Bangladesh continua firme. Em 2025, já são mais de 380 pessoas participando de células, com cultos realizados em 2 prédios. 3 novos líderes foram levantados. Iniciamos o curso de maturidade no Espírito e o encontro com Deus e o batismo estão sendo preparados. A escola também segue em expansão, já com 60 alunos matriculados. No dia 15 de junho, participe da oferta de missões mundiais e apoie o que Deus está realizando nesse campo tão desafiador. Ô, trem bom, só tá chegando a melhor época do ano. É o arraiá da Igreja Videira, só dia 27 e 28 de junho. Você não pode ficar de fora, não. Vai ser 2 noites especial pra toda a família. Vai ter música boa, comida típica e muita diversão. E tudo isso por R$10 o dia. Já chama os seus amigos, separa o seu chapéu e vem curtir com a gente. Você vai? Eu vou. Ah, então a gente espera você lá. Olá pessoal, eu me chamo Guilherme, sou pastor da Igreja Videira em Caxias do Sul. Estou aqui para anunciar mais uma edição do MUV. São as Missões Urbanas da Vinha. Vai acontecer entre os dias 21 e 30 de julho
e vai ser o Move Serra Gaúcha, com o alvo da plantação da Igreja Videira na cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Para mais informações, para fazer a sua inscrição, entre em contato em um desses telefones que está aparecendo no seu vídeo, e eu creio que serão dias poderosos da presença de Deus. Vem fazer parte, eu espero você. A formatura do cursão CTL Escola da Família está chegando. Acontecerá no dia 25 de junho na Arena Videira. Você já pode realizar a reserva da sua beca na secretaria do seu prédio. Até o próximo Videira News e que a sua semana seja muito abençoada. Tchau, tchau. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite especial. Só quero lembrar você que é líder, discipulador, anfitrião, líder em treinamento, que amanhã nós temos uma reunião de líderes geral da cidade, aqui com o pastor Aloysio e eu, tá bom? Às 19h30. Então, não importa se você é líder da rede Radicais Kids ou dos Radicais Livres, né, jovens, adultos, adolescentes, nós estamos esperando você aqui. Vai ser uma reunião muito importante. Vamos tratar alguns assuntos, vamos orar juntos. E, com certeza, sempre é um grande mover quando os líderes da igreja se reúnem. Posso ter seu amém? Organiza a sua agenda para estar aqui com a gente. Amados, quero compartilhar com você hoje uma palavra que normalmente nós não pregamos, mas tão importante e tão fundamental, porque, como eu disse agora há pouco, eu sou muito preocupado. Eu sempre fico pensando na minha vida e na vida das pessoas. Eu levo a vida muito a sério, porque a vida é séria, no bom sentido da palavra. A nossa vida é aquilo que nós temos de mais precioso. É uma chance que Deus nos deu de passar por aqui. Eu sempre penso assim. Eu estava conversando hoje de manhã e orando por uma irmã que perdeu a sobrinha, que era como filha para ela, que também era da igreja, num acidente de carro, menina nova, 19 anos, a flor da idade, fazendo medicina, envolvida aqui, sofreu um acidente, faleceu, uma fatalidade terrível. Eu ajudei a família, acompanhei, né? Talvez até estejam aqui. E eu compreendo a dor, compreendo a dificuldade. Eu estava dizendo para ela, você sabe, a morte, ela é um drama muito grande para nós, mas não para Deus. Porque Deus não está mais perto de nós aqui nem lá. Ele já está dentro de nós. Amém? No entanto, dá uma iluminadinha, eu não gosto desse breu, não. Já falei isso outras vezes, né? Então, tá bom. Eu não sou das trevas. Eu gosto de luz. Eu preciso ver sua cara, entendeu? Então, eu sempre que acontece, às vezes, coisas assim, ou que eu vou num velório, né? Como pastor, eu vou muito em velório. Oh, aleluia, haja luz. Mas só que de cima pode apagar. Deixa só embaixo aceso, tá bom? Apaga em cima e deixa aceso aqui. E eu sempre lembro do que a Bíblia fala. A Bíblia fala que às vezes é melhor ir num velório do que numa festa. Parece estranho, porque não é legal o velório. Mas a Bíblia fala que é lá no velório que a gente para um pouquinho para pensar na vida. Na festa a gente não lembra muito disso, não é? Mas no velório, aleluia, estão brincando com o aplicativo. Estão até apanhando mesmo. Olha para cá. Mas que o Senhor ajude eles. Vai dar certo, olha para cá. É lá que a gente para pensar aquela coisa, o que eu estou fazendo com a minha vida, não é? A vida está aqui e todos nós sabemos que nós vamos chegar diante de Deus um dia. E a nossa chance vai ter acontecido. E quando a gente olha para esse mundo, para essa vida, um pouquinho de bom senso, um pouquinho que a gente para analisar, a gente percebe que as coisas aqui são nada. São passageiras, são momentâneas. E a gente começa a perceber realmente o valor
da obra de Deus, do reino de Deus, das coisas do Espírito. Quando você vê pessoas que estavam oprimidas por demônios, querendo se matar, e o poder de Deus vem, liberta elas, o evangelho é pregado, cadeias são quebradas, a pessoa é transformada, famílias que estavam sofrendo são alcançadas, casamentos destruídos se reorganizam. Você começa a perceber que o quanto é poderoso viver o reino de Deus. A igreja é um oásis no meio do deserto, as pessoas nem fazem ideia do que é a vida aqui dentro, no bom sentido da palavra, não dentro do prédio, mas dentro do reino de Deus. Viver a vida do reino de Deus é outra dimensão. Não é? E isso nos remete e nos mostra algo muito importante. Entender que Deus tem um plano. Deus tem um plano. Toda a obra de Deus é realizada de acordo com esse plano dele, com esse propósito do coração de Deus. Todavia, o plano de Deus deve ser realizado através do homem. O homem é a porta de entrada na terra. Deus escolheu agir na terra através do homem. E nós todos, queiramos ou não, estamos envolvidos numa grande batalha espiritual. Nós somos, e no momento que nós somos alcançados, somos salvos, nós passamos para o outro lado da guerra. E temos algo que está acontecendo. Há um confronto de reinos. O reino de Deus e o reino das trevas. Jesus é o vencedor. Mas ele vai fazer isso através de mim e de você. A mente religiosa pensa que Deus vai fazer isso através de pastores. Não. Cada crente é um ministro. Cada um que foi salvo foi chamado por Deus para participar do plano de Deus. Então, no entanto, o fato de ser usado por Deus não é um acidente. A vontade soberana de Deus é que faz com que eu e você possamos ser usados por Deus. E isso é muita graça. Eu sempre digo isso. Liderar na igreja não é uma obrigação, é uma oportunidade ímpar da graça de Deus. Porque como pode um Deus, eu sempre digo que eu traduzo liderança assim. Ser líder é participar de uma obra exclusiva de um Deus que não precisa de nada nem de ninguém, mas que apesar de nossas falhas e limites, nos permite participar. Ou seja, apesar de toda a bagunça que nós aprontamos, Deus deixa a gente participar de algo que só Ele pode fazer. E depois ainda nos recompensa. Todos podem ser usados. Às vezes vai ser usado em coisas simples. Nem todos vão realmente estar à frente como um líder de célula, mas podem estar envolvidos no reino de Deus. Essa é a vontade de Deus. A vontade soberana de Deus é que faz com que você possa participar. Isso é chamado de o chamamento de Deus. Todo mundo que foi salvo está agora na posição de ser usado por Deus. Desde as crianças até os mais velhos. Obrigado pelos 4 amém. Diga você amém ou não, é um fato. Uma criança que conheceu o Senhor já tem autoridade para expulsar demônio. Pode aparecer o demônio que for, se ela crê e você está amarrado e sai, ele vai ter que obedecer. Porque não é ela. É quem, em nome de quem ela está lá representando. Que está respaldando ela. Você sabe, você acha que você trabalha onde você trabalha porque foi lá que abriu a porta. Você acha que você mora onde você mora porque foi lá que deu para morar. Não, Deus te pôs lá. O seu trabalho, sua escola, sua família, tudo é campo missionário. Deus te coloca em lugares que eu não vou. Pastor nenhum vai, mas você vai. Você vai porque Deus te pôs lá. Um dia uma irmã me pediu oração. Ela era empregada doméstica e estava trabalhando na casa de uma mulher que mexia com demônio. Descobriu depois. Passou hora para eu trabalhar na casa de um crente. Falei, de jeito nenhum.
Não oro nunca. Que isso? Mas é você que tem que estar lá, criatura. Deus te colocou lá. E os demônios estão apavorados com a sua presença. Tomou o maior susto com a sua contratação. Porque está carregada de anjos. Eu, às vezes, fala baixo aqui, porque tem crente, tem hora que a gente é meio doido, né? Eu tenho umas sensações assim, mas é percepção espiritual. Tem hora que eu chego, eu percebo que aconteceu um certo susto no mundo espiritual. Por quê? Porque você não está vendo, você está rodeado de anjos. A Bíblia que fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então eu me sinto assim, eu vou andando, eu não sei quantos que são, mas eu sei que tem. Teve gente que já viu, eu mesmo nunca vi. Mas tem gente que vê os anjos em cima de mim. Tem gente que me conta, tem gente que tem visão, né? Tem dom. Eu morro de inveja, não vejo nada. Tem irmãos que me vê aqui pregando e anjo enorme aqui em cima de mim. Tá aí. Deus abençoe. E você também. E às vezes eu entro em certos lugares que eu percebo que a minha presença está incomodando. E eu sou consciente. Eu falo, eu estou chegando, vocês vão saindo. E você também, é que você não sabe, você se esquece disso. Você não é mais alguém, qualquer pessoa. Você carrega a glória de Deus. Você carrega o Espírito Santo. Tem anjos te cercando. Você é um ser que está caminhando aqui. Você é mais do que os anjos. Porque você tem autoridade que eles não têm. Andando na terra. Você é um enviado de Deus. Um abençoador. Meu Deus, que o Senhor te abra os olhos hoje, meu amigo. Tem tanta gente te esperando que você não faz noção. E eu fico pensando, por que Jesus chamou só a maioria esmagadora dos seus discípulos, tudo matuto, gente simples. Não era gente estudada, não era gente capaz, gente bronca. Eu acho que ele chamou assim para mostrar que todo mundo tem vaga. Que não é uma questão... Tem gente que acha, não, eu sou mais tímido, eu sou extrovertido. Tem nada a ver com temperamento. Nada a ver. Deus não chamou quem é, Ele chamou os que não são. Chamou os pequenos para envergonhar os grandes. Os que não são para envergonhar os que pensam que são, porque também não são, coisa nenhuma. O incapaz para glorificar o nome dele. Cada um de nós. Os improváveis. Para nos usar. Para falar, meu Deus, com todos os nossos defeitos, com todo o passado que você possa ter vivido, não despreze ninguém. Deus usa quem Ele quiser. Do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Ele usa o que na sua opinião não podia ser usado. Mas Ele é soberano, Ele é Senhor. Então, todo aquele que foi salvo está na posição de ser usado. Todavia, a nossa utilidade para Deus se confirma quando a gente é chamado por Ele. Porque muito embora tenhamos sido salvos e redimidos, às vezes ainda ficamos com dúvidas. Eu estou salvo, eu sei disso, mas será que Deus realmente quer me usar? Então, para a gente ter completa certeza, Deus chama a gente. Para a gente não ter nenhuma dúvida. Ele já tinha determinado te usar, mas para que você não tenha dúvida, Ele chama você. E chama todo mundo. Eu não estou falando de ser pastor. É outra coisa. Mas cabe também para quem é chamado para ser pastor tempo integral. Pastor, como que eu vou reconhecer esse chamamento de Deus no meu coração? Como que eu posso saber que eu fui chamado e que eu posso ser usado por Deus? Eu creio que a resposta é algo muito simples. Porque muita gente fica esperando que vai dar um trovão, um raio, uma luz. E vai acontecer comigo igual o Paulo, e eu vou cair no cavalo, no caminho de Damasco, ou um redemoinho. E aí você nunca vai. Você nunca imagina que Deus pode te usar, porque não vai acontecer assim com a maioria das pessoas. Deixa eu explicar algo. Às vezes, você pode tomar sol
6 horas da manhã é bem fraquinho, mas você está exposto ao sol. Você nem percebe, não é? Mas às vezes, se você tomar sol meio-dia, você vai sentir mais. Mas eu pergunto para você, mudou o sol? Não. O tamanho da intensidade não muda a realidade. Todos estão expostos ao sol. Uns talvez tenham um chamado assim, outros é algo simples. Mas Deus chamou todo mundo. Cada um de nós estamos debaixo dessa santa e poderosa influência. Pastor, como que eu sei? Eu creio que basta você sentir um pequeno desejo no seu coração, algum dia, ser usado por Deus, já é um sinal suficiente. Não vou mandar você levantar a mão, mas eu creio que se você nasceu de novo, em algum momento na sua vida, pelo menos de alguma maneira, você já sentiu vontade de ser usado por Deus, sim ou não? Estou errado? Todo mundo que nasce de novo, de alguma maneira você quer ser usado, com um simples testemunho, como aquele cego, sem nada de Bíblia, não fiz seminário, não fiz excursão, não fiz CTL. Mas uma coisa eu sei, era cego, agora estou vendo. Não sei explicar, mas minha vida mudou. Conheci Jesus, testemunho. Mudou minha vida, pode mudar a sua. Não sei nem orar ora por mim, como assim? Eu não sei fazer oração. Não sei fazer alguma coisa. Tenta, você vai ver. Você sabe mais do que você imagina. Você pode ter muito pouco, mas você tem muito mais do que quem não tem nada. E Deus coloca um pequeno desejo no seu coração de ser usado. Isso é a prova que Ele quer te usar. Apenas se pergunte, depois que você foi salvo, você já teve a sensação de querer ser usado por Deus? Já percebeu alguma vez a voz do Espírito Santo dentro de você dizendo: o Senhor deseja te usar? Se você fizer essa pergunta honestamente, você vai perceber que sim. E essa é uma prova que Deus quer usar você. Se já tivemos essa sensação, podemos ter a certeza. Nós podemos, como eu disse para você, não importa se foi algo forte ou fraco, mas foi a voz de Deus. Isso prova que a graça de Deus nos alcançou. Por quê? Porque homem nenhum pode desejar tal coisa. Nenhum homem pode desejar ser usado por Deus dele mesmo, porque não há em nós nenhuma bondade. Quando você decide orar, foi Deus que te atraiu. Por si só você nem poderia orar, você nem poderia pregar, poderia fazer nada. Muito menos querer ser usado. Tudo isso é Deus te atraindo. É Deus movendo, é a graça de Deus te movendo. Para que você ganhe valor. Para que você perceba o quanto isso é precioso. Muito bem. De verdade, eu creio que você quer ser usado por Deus. Mas, agora, eu vou te falar uma coisa. Calma. Se você quer ser usado por Deus, vou usar uma palavra que nós normalmente não usamos, mas eu vou te explicar. Você vai ter que pagar o preço. E eu sei que você já falou, mas e a graça? Calma. O fato de nós estarmos na graça não significa que não tem um preço a ser pago para servir a Deus. Tem. Não te custou nada ser salvo. Não. Mas quando você decide andar com Deus, tem preço sim. Não, você não vai pagar preço. E a graça é isso. A graça não tira o preço, mas ela te capacita a pagar. Você quer pagar. Eu quero pagar o preço para sustentar minha família. Eu quero pagar o preço para sustentar minha esposa, meus filhos. Mas por quê? É pesado para mim? Não. Por que eu quero então pagar? Porque eu amo. Eu amo. Inexplicavelmente me faz bem gastar para sustentar minha casa, trabalhar para sustentar minha casa. Faz bem para minha alma. Por quê? Por amor. Não é uma questão de obrigação. É que quando eu não faço nada pela minha mulher e pelos meus filhos para conquistar o amor deles. Eu faço porque eu já sou amado por eles. E por isso eu os amo e quero fazer. Está me entendendo? Eu não tenho que fazer algo para Deus, mas eu faço porque Ele me amou primeiro.
e agora eu quero. E é claro que custa. Mas é importante compreendermos. Eu sei que, como eu disse, muitos questionam, né, no tempo da graça, não existe isso, mas é um equívoco. Para servir a Deus, a situação é diferente. Quando Paulo viu o Senhor no caminho de Damasco, por exemplo, ele era um mestre. E ele, naquele caminho, ele não recebeu de imediato dons e poder, mas ele teve que se submeter a um irmão muito simples, chamado Ananias. Sabia muito menos do que ele. Uma vez que ele estava disposto a pagar o preço, Deus iria usá-lo. Portanto, eu digo para você, a nossa utilidade para Deus depende completamente da nossa disposição. Eu quero participar, quero pagar esse preço. Agora, presta atenção, você não vai pagar o preço que Jesus não pagou. Jesus não pagou preço de doença, por exemplo. Ficar doente não é pagar preço, porque Jesus não ficou. Jesus não passou necessidades. Você também não tem que passar. Ele não viveu na miséria. Ele não viveu na doença. Ele não viveu debaixo de depressão. Não é desse preço que eu estou falando. Mas Jesus foi perseguido? Foi. Jesus foi caluniado? Foi. Foi desprezado? Foi. Então qualquer um que quer servir a Deus vai passar por isso. Isso não tem jeito. Pessoas vão falar mal, vão criticar, vão atacar, vão perseguir dentro do trabalho, dentro da escola, vão zombar, vão te deixar de lado, vão te rejeitar. Por quê? Porque isso faz parte do preço. Quando você se dispõe a ser usado por Deus, você vai ter que enfrentar todas essas coisas. Ele nos chama, por exemplo, para fazer coisas que nós não somos capazes de fazer. E isso é um preço a ser pago. Porque como que eu posso fazer algo que eu não consigo? Alguém aqui pode curar a gente? Curar enfermos? Não, ninguém. Nenhum de nós pode curar ninguém. Mas Jesus falou o quê? Vai lá e cura os enfermos. Meu Deus do céu. Qual que é o preço? Tem que depender dele. Não é assim que muitos irmãos ficam? Pastor, mas e se eu orar e não for curado? Reputação. Eu sempre pergunto, e se for? Pode ser que não seja, mas pode ser que seja. Não é você, estende a mão, criatura. Ora em nome de Jesus, Deus quer te usar. Mas é o preço de depender. Eu vou subir aqui, eu tenho que depender de Deus, todo dia. Não fique pensando, não, você é experiente. Se eu fosse te contar. Os que já subiram por aqui podem falar. Não é? Não, você precisa de Deus. Quem me garante que eu vou subir aqui e dar um branco? Igual aqueles irmãos que vai pregar no encontro a primeira vez. Fala, irmão, você tem meia hora, 5 minutos, acabou o esboço. Aí ele começa a racachar, né? E ele fica ali orando em língua, né? O pastor tem que ir lá socorrer ele. Eu não jogo pedra nele não, coitado. Eu lembro de uma irmã que ela tinha vontade de expulsar demônio, mas ela tinha medo de acontecer com ela. Eu lembro o dia que manifestou um. Deus deu a graça para ela. Eu lembro dela aí, ela ia afastando, vai saindo. E ela foi saindo também. Falei, fica que vai sair. Oh Deus, poderoso. Você sabe, mas tudo isso que nós passamos e vivemos são preços que nós nos dispusemos a pagar. Paulo pagou um preço maior que os outros. E por isso foi mais usado. Simples assim. Esse preço que temos que pagar depois de responder ao chamamento do Senhor, ele não tem limites. Vamos continuar pagando por toda a vida. Não é assim, acabei, já paguei tudo, não vou pagar mais. Não. Ninguém pode dizer que já pagou todo o preço, não tem mais nada a pagar. Não, se você vai andar com Deus, tem um preço. De renúncia. A pergunta que eu tenho que fazer hoje, não é se eu sinto o chamado de Deus, porque eu sei que você sente. Eu sei que você sente. Mas a pergunta é, estou disposto a ser usado por Deus? Irmãos, não tem nada mais glorioso na vida. Tem nada mais poderoso, significante
de valor, ser um instrumento nas mãos de um Deus que poderia fazer tudo sozinho. Isso tem um valor que nós não podemos medir. A medida do preço que nós pagamos é a proporção do ser usado por Deus. Nós precisamos ser honestos. Essa aqui é a verdade. Precisamos reconhecer que o preço que nós estamos pagando é muito baixo. Muito pouco. E essa é a razão, porque às vezes a obra de Deus, graças a Deus, tem avançado, mas poderia ir muito mais rápido. Meu desejo, enquanto eu estava aqui olhando para você durante ali o Videira News e orando, eu fiquei pensando, Deus vai mover aqui hoje. Imagina se todo mundo que está aqui essa semana resolver falar assim, essa semana eu vou ser usado por Deus. Senhor, o Senhor vai me usar, eu vou ajoelhar lá no pé da minha cama, eu vou orar, o Senhor vai me dar uma alma, eu vou convidar alguém para trazer no domingo que vem. Não vai demorar, a gente vai lotar isso aqui de manhã e à noite. De manhã já está bem cheio. Mas eu creio que já é hora de multiplicar o culto da manhã, eu creio que já é hora desse culto aqui encher. Deus tem feito aqui. Mas se você se dispor, a obra de Deus vai avançar muito mais. Porque tem pessoas lá do seu lado que precisam de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma. Tem alguém lá no seu trabalho sofrendo. Tem alguém lá na sua família sofrendo. Tem alguém que não vai negar a sua oração. Se você falar, olha, sei, estou percebendo que você está bem, talvez eu possa orar por você. Ela vai pular em cima de você. Era tudo que eu esperava. Todo lugar. Quantas experiências eu tive no meu trabalho, quando eu trabalhava fora. Só de chegar. Às vezes eu não estava nem pregando. Eu apenas andava ali com o Senhor. A presença de Deus na vida da gente, irmãos. Ela é uma água que derrama. As pessoas estão sedentas. Às vezes eu chegava num departamento lá da empresa, me lembro um dia que eu cheguei no departamento financeiro para resolver um problema, sentei na mesa da pessoa, falei, está tudo bem com você? Ela começou a chorar. Não falei nada. Mas a necessidade era tão grande e ela nem sabia explicar. É impressionante como as pessoas estão... O pastor Luiz estava contando o testemunho dele aqui no médico, ele foi operado a garganta. O médico falou para ele, olha, você é pastor, assim, né, eu sou católico, eu não entendo muito aí dos evangélicos, você não repara não. Ele falou, você não tem que entender nada disso, você só tem que entender que Deus é Pai, você é muito amado. Ele começou a chorar. Ele despencou a chorar. Ele falou, mas... por que eu estou chorando? Ele falou, você está chorando porque é a presença de Deus, porque ela ama você, está te tocando. Eu falei, mas aí eu não vou parar de chorar desse jeito. Veja, não era nada demais. Mas você carrega algo que o outro não tem. E que se você dispuser a pagar um pouquinho só o preço, a obra de Deus vai crescer muito mais rápido. Vai avançar muito mais. Porque Deus quer fazer através da sua vida. Talvez você não estava considerando isso. Eu entendo, você tem muitas necessidades, você vem para receber, mas Deus já tem te dado. E Ele falou para Abraão, e Ele fala para você, eu vou te abençoar, para você ser uma bênção. Para você ser um abençoador. Como eu disse para você, Ele vai te usar do seu jeito. Ah, então agora todo mundo vai ter que ser líder? Não! Às vezes Deus vai te usar de uma maneira muito simples. Você vai saber. Você vai saber. Tem pessoas que me testemunham de todas as maneiras. Eu já fui usado em cada situação inusitada. Você não faz ideia. Me lembro uma vez que acabou a gasolina do meu carro. Eu não era pastor, não. Meio da rua. Aquela miséria, não dava para pôr gasolina. Vai chegar, sabe? Acabou. Eu, no meio da avenida, um movimento terrível de carro. O motoqueiro parou. O que foi? Acabou a gasolina. Quer que eu te leve no posto? Quero. Multa aí. Você que era mais doido, eu ou ele. Subi, sei lá como. Nós começamos uma conversa e eu na orelha dele.
Rapaz, foi Deus que te mandou aqui. Deus? Como assim? Deus cuida de mim. E manda gente. E a Bíblia fala que quem dá um copo d'água para o profeta vai ganhar o galardão. Você está me dando carona. Imagina, Deus fala, como assim? E eu falando na cabeça dele. Nós paramos lá no posto. E ele falou, rapaz, você está falando que esse trem para mim? Eu estou aqui pensando, porque eu estou passando uma luta. É mesmo, rapaz. Você deu um carona para um crente. E já comecei, falei, pois é, mas Deus pode ajudar o que está acontecendo. Ele já abriu o coração e nós começamos. E aí fomos e voltamos. E os carros, e eu lá, e ele lá comigo. E ele ia embora. E é um movimento terrível. Eu falei, esse cara não pode ir embora assim. Eu falei, rapaz, deixa eu orar por você. Eu falei, agora. 6 da tarde, aquela vindo capa para todo lado, eu taquei a mão na cabeça dele. E nós começamos a orar. Fala, pastor, mas eu não tenho coragem de fazer isso nunca. Pois é, eu sei, não estou mandando você fazer, mas estou te contando que às vezes Deus vai te usar de uma maneira mais inesperada que você imaginar. Se você apenas ousar, fala, Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu tenho vergonha, mas eu quero ser usado, me ajuda. Crie uma circunstância, Deus vai te ajudar. Deus vai usar você. Eu não estou dizendo de ninguém espetacular. Isaías 6:8, a Bíblia, o Senhor pergunta, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus está procurando pessoas para usar. Que você possa dizer como Isaías hoje. Ele procura homens, ele quer operar, mas ele só pode fazer para quem se dispõe a pagar o preço. Você fala, pastor, mas por que eu tenho que pagar preço? Vou te dar algumas razões. O primeiro motivo que você tem que pagar um preço para servir a Deus é porque essa é uma forma de Deus te libertar da sua rebelião. Todos nós fomos salvos. Mas na sua carne, na minha, ainda tem rebelião. Escondida no coração. Mas quando eu me disponho a fazer a vontade de Deus e não a minha, a rebelião perde o poder em mim. A rebelião nos escraviza, irmãos. O que é a rebelião? É um cavalo selvagem. Ninguém manda de mim. E ele sai se arrebentando. Mas no momento que você se dobra e fala, puxa vida, eu vou fazer a vontade de Deus. Aí para fazer a vontade de Deus, só de eu falar que já tem gente aí que está assim. Como é que é isso, meu Deus do céu? Estou suando já, calma. Mas Deus está quebrando a obstinação, a rebelião que tem no coração de todo homem, porque no momento que eu me submeto a Deus, eu abro mão do meu ego. E isso é uma grande libertação. Isso é algo poderoso, essa é uma razão. Outra razão, eu pago o preço, porque é uma forma de vencer o orgulho e vencer a arrogância. Por quê? Porque às vezes, Deus vai te dar o presente que você precisa na embalagem que você não gosta. Então, outro dia chegou um irmão aqui. Eu não sei se ele já estava para assumir uma posição de juiz federal. Pessoa culta, muito capaz, muito inteligente. E ele veio para Videira. Ele não era daqui, acho que mudou de outro estado. Procurou o pastor Aloysio. O pastor não entrou em detalhes, né? Ele manda para a gente manda para uma célula. E tudo bem. Depois de um tempo, o pastor Aloysio encontrou ele e falou, irmão, como é que tá? Tudo bem? Está na célula? Deu certo? Como é que está lá? Pastor, olha, não é fácil. O meu líder é uma pessoa realmente muito simples, fala tudo errado. Onde eu vou, onde eu estou. Não sabe falar português, nós vai, nós fica, né? Aí o pastor falou, nossa, é mesmo? Não, então eu vou arrumar uma célula do pessoal mais do seu nível, né, para você ter mais à vontade. Ele falou, mas de jeito nenhum, não vou não mudo de lá. Mas ele falou, não, cada vez que ele abre a boca, Deus fala comigo. Ele tem muita unção. Veja, teve que se humilhar para receber o que precisa. Mas quando você fala, com esse aqui eu não ando, você está se negando a pagar o preço. Você é tão maravilhoso que você não pode andar com alguém mais simples que você. Mas às vezes Deus
vai te colocar com ele, para te humilhar. E o preço é esse. Receber do que você achou que não podia. Eu vou te dar através desse. Esse eu não quero, então não recebe. Porque está se negando. Você vê que o preço às vezes é se humilhar? É andar com gente que está abaixo de você? Essa é a maneira de se humilhar. Tem gente que é tão arrogante. Ele chega aqui e fala, como é que é? Agora eu sou da videira. Que benção, irmão. Entra pro trilho. Trilho? Trilho de quê? Vai fazer o cursão. CTL. O que é isso? Não precisa de nada disso não. Não pode ser usado. Porque ele está negando a pagar um preço pequeno. De conhecer a nossa crença. Eu não estou jogando fora o que você já sabe. Eu estava explicando isso para os pastores. Alguém que chega aqui na videira, ele é crente. Pastor, ele tem obrigatoriamente que ir para o encontro com Deus para ser membro da igreja? Não. Eu não desprezo a sua experiência, mas eu recomendo que você vai. Mas para que hoje eu sou crente? Para você poder ser usado lá depois. Como que você vai ser usado lá se você não passou pela experiência lá? Pra você conhecer, vai lá e vai para receber. Você sabe que quando a gente foi fazer o reencontro, quando o pastor começou o encontro, nós tinha um pessoal da Colômbia que fazia, o pastor foi lá conhecer, e depois eu fui também para conhecer o reencontro deles, que era diferente do nosso aqui. O reencontro também era meio evangelístico. Eu fui como pastor, mas não falei nada, fui lá para aprender. E tudo que eles mandaram fazer, eu fiz. Renuncia! Está renunciado. Vomita! Não saiu nada, mas... Cai para trás, eu caio para trás. Eu vou para os negócios, eu vou para receber. Não vou para avaliar. Para ficar fazendo crítica. Não. Tem irmão que fica implicado. Não, pastor, mas o irmãozinho lá vai orar por mim, está me empurrando. Cai esse sujeito. Cai, está te empurrando, cai. Aqueles irmãos... Rapaz, eu caio logo. Eu não tenho resistência. Mas é da carne. Deixa, criança. Criança gosta de derrubar, cai. E vai que olha num tombo desse o Espírito Santo não te pega. Às vezes ele está só esperando você dobrar. Se humilhar na mão de uma criança. Puxa vida. Está difícil aqui hoje, hein, gente? Deus quer te abençoar, mas o preço, às vezes, é esse, é se humilhar. É precisar de alguém menor que a gente. Pagar o preço envolve sempre aprender e depender de Deus. Dessa forma, o preço é sempre um teste que nós precisamos ser aprovados. Sabia? Em última análise, o preço é um teste. Deixa eu explicar algo para você. Deus não faz pega. Deus testa. O teste, você sabe que Deus está testando. Sempre que pessoas ficam chateadas aqui dentro da igreja com alguma coisa, ou às vezes com um outro irmão, toda família tem briga de irmãos. Estava falando para minha mulher no carro. Eu acho lindo como Deus conta a história da igreja. A história da igreja é a história de gente imperfeita, problemática, pecadora, com um Deus gracioso. E Deus não faz questão de esconder nada. Na Bíblia está cheio de escândalos. Às vezes nós ficamos chateados, chocados, perplexos, escandalizados com coisas que acontecem na igreja, não é? Mas sempre foi assim. Porque é assim mesmo que é. E a gente vai indo juntos, são meus irmãos, nessa bagunça toda. Vai chegar um dia que ela vai melhorar lá em cima. Portanto, muito cuidado em atacar a igreja, os irmãos. Nós estamos avançando. Amém, gente? Estamos juntos. Mas aí alguns irmãos se chateiam. E ele fala, meu tempo aqui acabou. Ok. Engraçado que quando estava tudo bem, não tinha acabado. Ontem estava bem. Acabou hoje. Logo no dia que você ficou ofendido. Eu sempre digo, quem vai tomar a decisão? Quem está decidindo a sua vida? Deus ou o problema?
Quem está decidindo a sua vida? O Espírito Santo ou a sua chateação? Sua revolta? Eu falei, calma, não tome a decisão assim. Eu sempre falo para os homens que brigam, que querem sair de casa à noite. Eu falo, deixa para amanhã. Ore mais uma madrugada. Pode custar caro. Calma o seu coração. Lida primeiro com o problema. Resolve ele. Depois você vai ouvir a voz do Espírito. Mas às vezes você está sendo testado. Está sendo testado com essa situação. Está sendo testado com essa circunstância. Deus não testa para te bombar. Deus testa para te aprovar. Ele quer que você cresça. Cada vez que você é testado e aprovado, você sobe um degrau. Mas cada vez que você é testado e bomba no teste, você fica para trás. Deus não pode usar, Ele está testando o seu coração. Está permitindo que você veja o orgulho, a arrogância, a dureza, o julgamento. Eu fico vendo, Deus, Jesus estava lá, João Batista estava preso. O cara foi usado, ele foi a voz que clama no deserto, ele anunciou o Messias, ele é o maior dos profetas do Velho Testamento. Agora ele está preso. Ele viu Jesus, ele viu a pomba, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu as coisas, ele sabia, mas agora ele está preso e Jesus não está fazendo nada. E ele manda os discípulos falar, vai lá, pergunta para Jesus se ele é ele mesmo. E eles vão. E Jesus amorosamente manda a resposta. Não, fala para ele que o evangelho do reino está sendo pregado, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, mudo está falando, os demônios estão saindo. Sou eu, pode falar para ele. Aí o discípulo vai embora, ele vai saindo para dar o recado, Jesus fala, fala para ele também que bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Porque às vezes Jesus não vai fazer o que você quer. E a gente pode tropeçar nele. Porque esse é o teste. Ele não é ele é o meu Senhor, não eu sou o Senhor dele. Ele faz se ele quiser, do jeito que ele quiser. E eu confio na sua bondade. Eu confio que ele faz com que tudo coopere para o meu bem. Até o que eu não estou entendendo agora. Mas a nossa contrariedade é um teste. E esse é um preço que se paga na obra de Deus. Para ser usado por Deus. É a hora que eu me submeto. Você precisa pagar o preço, é subir a montanha. Quando você vai lá em Israel, hoje a gente não tem passado mais, mas antigamente a gente passava lá no Egito, subia o Monte Sinai. Hoje a condição lá é até melhor. Mas na época da Bíblia era muito difícil. E Deus vai falar com Moisés. Deus vai entregar a lei para ele. E o que Deus fala para ele? Moisés, sobe a montanha que eu quero falar com você. Puxa vida, eu já subi, é duro. São horas e horas. E olha que hoje tem escadinha, tem um negócio assim. Moisés poderia falar, Senhor, puxa, o senhor não podia descer para a gente conversar aqui? Ou assim, manda uma carruagem, assim, porque lá, inclusive, tem camelo que você pode pagar, mas acho que é mais sofrido do que subir a pé. Mas não, Deus fez questão de fazer ele subir. Porque às vezes, você vai ter que subir a montanha para ouvir a voz de Deus. Ele pode vir, mas ele quer que você queira ouvir. Buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o coração. Tem gente que é muito rápido. Ele fica ali 2 minutinhos. Deus falou, vamos embora, trabalhar. Às vezes você vai orar 1 hora inteira e Deus não vai falar nada. E a hora que você vai levantar para ir embora, você percebe que ainda não deu o prazo. E fala, fica mais aí. Eu já tive experiências assim muitas vezes. E às vezes é na hora final, depois de horas ali em silêncio, que Deus fala. Por quê? Não sei. Para você depender dele. Às vezes você senta e Deus fala. E às vezes não. Não tem uma regra. Tem um preço. Você precisa tanto falar. Eu já vi muitos irmãos ficarem chateadíssimos comigo. Pastor Luiz, então, coitado. Porque eu não consigo falar com ele. Muito importante.
É igual os irmãos chegam para mim, pastor, quando você tiver um tempinho aí tranquilo, queria falar com você. Eu falei, não vai chegar esse dia. Melhor você esperar na fila, querido, que eu vou te atender. Mas às vezes não vai ser na hora que você quer. E não é porque eu sou metido, é porque a igreja é grande. Mas eu vou pedir para um pastor te atender. Não, pastor não, eles são inexperientes. Pois é, lembra da pregação. Às vezes é ele que Deus vai usar. Veja, mas às vezes é necessário, Deus é assim também. Deus mandou Moisés subir. Quando você não paga o preço, Deus não pode te usar. Para que João pudesse ver a nova Jerusalém, lá em Apocalipse, ele teve que subir uma grande montanha. Subir a montanha está sempre relacionada com a revelação do Senhor. É interessante que Abraão, ele subiu a montanha para a consagração, mas no final da história a gente fica sabendo que lá em cima ele conheceu o Jeová Jirê. Às vezes você tem que subir a montanha para pagar um preço, mas na verdade, quando você paga o preço, você recebe mais dele. Mais revelação dele é acrescentada na sua vida. Mais Cristo é acrescentado a você. O Senhor levou os discípulos ao monte para revelar a constituição do reino. Subir a montanha é pagar esse preço. E nos evangelhos, Jesus pediu esse preço, muitas vezes. Você pode achar, não, isso é do Velho Testamento. Não, vamos ver aqui. Mateus capítulo 4, verso 19. Jesus disse, e disse-lhes, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 9, 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse, segue-me. Ele se levantou e seguiu. Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai. Vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Uau, de um preço caro para ele. Mateus 8, 19. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. É mesmo? Jesus respondeu. As raposas têm seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos falou, Senhor, me permite primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus, segue-me e deixa os mortos que enterrem os próprios mortos. Ixi. Vamos contextualizar? Imaginar que tem aqui 5 obreiros em teste. Foram aprovados e a ordenação é domingo. E domingo o pai de um morre no interior. E ele chega para mim e fala, pastor, meu pai morreu. E é o dia da ordenação. Eu falo para ele, deixa os mortos que enterrem os seus próprios mortos. Se você não estiver aqui, você não vai ser ordenado. O que você vai pensar de mim? Acabar comigo. Essa igreja, por isso essa videira destrói pastores. Não pode andar com Jesus, não. Olha o preço. Olha o preço que Jesus colocou na mesa. E nós, às vezes, achamos... Eu não tenho nada a ver com isso. Você sabe quando o pastor Luiz me convidou para ser pastor, porque quem me chamou foi Deus, eu estava no ápice da minha vida profissional, ganhando o meu maior alto salário. E o salário aqui na igreja era e sempre foi, e até hoje é pouco. E eu ficava tentando falar com ele. Ele falou, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um problema seu com Deus. Eu estou em paz de te convidar. Vai falar com ele. Não estou te chamando. Quem está te chamando é Deus. E se não está, não venha. Eu estou te convidando. Vai lá falar com quem está te chamando. Não discuta comigo. É um preço. E eu tive que falar com Deus, eu e minha mulher, para saber que era ele. Ele falou, por quê? Porque você vai ter muitos testes no caminho. Se você tiver confiado em mim, você vai sucumbir. Você tem que ter uma palavra de Deus. Porque quem te chama, te sustenta. Deus nos chama. E coloca os seus preços, às vezes difíceis. Olha Lucas 9, 61.
Outro falou para ele, seguir-te-ei, Senhor. Mas deixa eu primeiro dar tchau para minha mãe, para minha casa. Os pedidos de casa. Jesus falou, ninguém que tendo posto a mão na arada, olha para trás, pode ser digno do reino de Deus. Vai ter festinha de despedida, não. Por isso que o cara não pode chegar aqui no dia de ordenação, quer agradecer meu pai, quer agradecer minha mãe, quer agradecer meu tio. Que pai, mãe e tio, rapaz? Você tem que agradecer a Deus que te chamou. Para a coisa mais nobre que alguém pode ter na vida. Falar da parte dele, pregar da parte dele. É muita graça. Está aqui pela graça, não é? Mas Jesus coloca preços difíceis. Esses versículos mostram o quanto é grande o preço que se paga por aqueles que querem servir a Deus. Olha o que diz ainda Lucas 14, 26 a 27 e depois o 33. Se alguém quer vir após mim, olha o que está falando. E não aborrece seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Uau! Jesus não está mandando ser separado da sua mulher, nem do seu filho, nem da sua filha, nem da sua família. Ele está dizendo que servir a Deus vai custar, às vezes, a sua família ficar chateada com você, porque agora tudo é igreja. Agora é igreja, é reunião de líder, é célula, é discipulado, é algo. Seja bem-vindo ao Evangelho. Puxa, pastor, estou assustado hoje. Mas eu tenho que te contar porque é assim que é. Sabe que dia que é minha folga? O dia que todo mundo está trabalhando, segunda-feira. Nem os restaurantes não abrem. Nunca mais, muitos anos que eu não vou nessas festas. Eu vou em festa, hoje é primeiro trabalho, que eu vou lá para pregar nas festas. A família reclamou muito tempo, muitas vezes, ficaram chateados, magoados. Compreendo, faz parte. Muitas vezes, talvez a minha família também, meus filhos, minha mulher. Por quê? Porque quando você se dispõe, às vezes é difícil. Me lembro de uma irmã reclamando porque o marido dela estava na vigília. Eu falei, ele trabalha de que hora a que hora? Não, meu marido, por isso, exatamente, trabalha muito, sai cedo, vai até de noite. Então, para ganhar o dinheiro para o benzinho, pode, para servir a Deus, não pode. Por quê? Porque você está priorizando e colocando na frente o que não devia estar na frente. Feliz é a mulher que tem um marido disposto a orar a noite inteira, minha filha. Ao que você descobrir, você vai falar, vai mesmo, amor, e eu vou ficar aqui orando também. Mas é inevitável que em algum momento não vai dar. Os irmãos não são empregados nossos. Mas quando alguém vai ser líder, os pastores aqui sabem. Quando alguém vai ser líder, vai ser levantado discipulador, eu chamo para conversar. Meu irmão, você sabe o que você está entrando? Você sabe o tempo que vai exigir de você, as reuniões que você tem que participar, as escalas da sua rede para servir como servo, as conferências. Não é o tempo todo, mas é constante. Se você não quiser, não precisa. É uma oportunidade. Servir na casa de Deus. Vai ter a sua recompensa do Senhor. Mas calcula a sua torre. Eu não vou te enganar, não. Não vou te iludir, não. Não posso fazer nada sobre isso. É uma decisão sua. Eu tenho que falar. Porque às vezes a pessoa depois não entende isso. E ela não pode servir a Deus. Porque ela não está disposta realmente a esse preço. Mas é chocante porque, veja que às vezes o preço é pesado. Ele diz no verso 33, todo aquele que, pois, que não renuncia a tudo que tem, puxa vida, não pode ser meu discípulo. Que coisa, hein? Você sabe, vou ser honesto com você. Aqui na Videira, tem muita gente que quer ser pastor. Mas muitos ainda não são. Porque primeiro, querem ganhar dinheiro. Depois ele vai vir.
Só que eu não vou te iludir. Essa empreitada que você está é perdida. Cada vez que você demorar mais a responder seu chamado, mais caro vai ficar. É claro que vai. Porque quando você tem 20 anos e ganha salário mínimo, é um preço. Mas quando você tem uma empresa faturando centenas de milhares, com 4 filhos para criar, é caro pra caramba. E muitos nunca vão largar. Eu não estou aqui te condenando, nem quero colocar fardo, só estou te contando. Mas se você tem um chamado para ser pastor tempo integral, quando Deus pedir o preço, pague. Para o seu bem. Mas às vezes é para ser líder. Teve irmãos aqui que foram se envolvendo, queriam ser usados, e em algum momento tiveram que trabalhar um pouco menos para poder servir a Deus. Isso custa, porque quando você ganha por hora, é caro, né? Irmãos que ganham por hora. Aí ele fala, pelo amor de Deus, eu vou ficar 5 horas lá na igreja, eu ganho tanto. Se você atribuir o valor às coisas certas, as coisas vão ser diferentes para você. Cuidado para que o seu coração não fique sobrecarregado com as consequências daqui. Não é? Outra coisa que é importante dizer para você, você sabe, esse mesmo preço, como eu falei para você, o Senhor, Ele não quer que você rompa com a sua família, mas Ele quer que você rompa o laço, essa coisa emocional, e coloque o valor devido, e o mesmo princípio vale para o dinheiro, para bem, para diploma, para posição, para referência, preferências, ambições, e até a própria vida. Agora, outra coisa que também é importante, que muitos irmãos não entendem, o preço não é igual para todo mundo. Cada um tem o seu, amém? O que é que Pedro foi falar com Jesus? Quando Pedro recebeu que ele ia ser morto de cabeça para baixo, ele falou para Jesus, e o João aí? Como que vai ser ele? Não, esse aí não vai morrer assim não. Mas como assim? Jesus falou para ele, igual, como diz o pastor, Jesus falou para o Pedro igual o coach, vai cuidar da sua vida. O que você tem a ver com a vida dele? Cada um é de um jeito. Ele tem um preço, você tem outro. Para de comparar o seu preço com o do irmão. O meu é um, o seu é outro. Cada um é o seu. Cada um sabe de si, diante de Deus, e dá a sua resposta. É uma decisão sua. E a igreja está em silêncio. Está certo, é sério mesmo. Pare de olhar para o irmão do lado, não compare. Se nós não sentimos, nós só não sentimos a necessidade de pagar o preço, irmãos, vou ser honesto, quando a gente não tem comunhão com Deus. Se você orar, Deus vai falar com você. Mas Deus não está querendo fazer você sofrer, não. Deus está querendo te abençoar. Deus está querendo te colocar no propósito, daquilo que Ele tem para você. E na medida que nós crescemos, as exigências aumentam. Se nós negamos pagar o preço, perdemos a comunhão. Se limitamos o mover de Deus na nossa vida. Todas as vezes que Deus faz uma proposta, Ele quer te levantar. Se você se nega, para. O Espírito Santo é sensível. Ele não vai forçar. Ele vai te propor. Você vai saber. O requisito básico para ser usado pelo Senhor é concordar com a exigência dele. É o que ele está pedindo. Às vezes, para alguns aqui hoje, ele vai pedir uma amizade errada que você tem. Você sabe muito bem que já devia ter rompido esse negócio há muito tempo. E teve que vir aqui no culto agora para o pastor, na hora de falar isso, que está fora do esboço. É o preço. Larga esse rapaz. Você sabe que ele não é para você. Você está insistindo nesse negócio. Tomou cabeçada para todo lado, mas não, todo mundo já te falou. Você sabe disso. Mas você está resistindo a Deus. Por isso que está travado. Vai ficar parado. É assim que é. Deus coloca. Você sabe. O Espírito Santo, ele fala. Mas se você não quiser ouvir, ele vai ficar entristecido.
E se você insiste em resistir ele, uma hora dessa ele apaga. Não vai sair não. Mas quando ele apaga é muito ruim. Ele está lá, mas você não ouve mais ele. Mas quando Deus te propõe algo, e ele é bom, ele quer que você cresça. Isso às vezes são relacionamentos, lugares, negócios, pessoas. Deus propõe. Alguns filhos fazem muitas obras, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Se nós não somos mais usados pelo Senhor, às vezes é porque não estamos dispostos a abrir mão da posição, da reputação, da educação, do futuro. Estou indo para o meu final. Filipenses, capítulo 3, verso 8 e 10. A gente vê alguém que pagou um preço mais alto, o apóstolo Paulo. Pede por irmão aqui. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Paulo descobriu que para ganhar tinha que perder. O reino de Deus é assim. Nós abrimos mão de muitas coisas para ter as coisas aqui. Mas as coisas espirituais custam. Às vezes eu converso muito com a minha mulher sobre uma pessoa ou outra, que a gente fica insistindo para orar, para fazer alguma coisa, para buscar Deus, a pessoa não vai. E eu falo para ela, amor, não se incomode. Em algum momento, todo mundo vai precisar de Deus. E essa vai ser a hora do preço. Muitas noites eu não pude dormir. Era o preço que eu tinha que pagar. Não é que eu queria, mas era necessário. Deus queria acrescentar riquezas em mim, para que eu pudesse compartilhar com você. E é no meio da luta, da dor, do sofrimento, das madrugadas, que ou você ora, ou você resolve com remédio. Pode tomar remédio. Eu tomo também, não sou hipócrita não. Mas primeiro eu oro. Primeiro eu oro. Primeiro eu vou resolver aquilo com Deus. Isso é normal lá em casa. Não é toda noite, não. Graças a Deus, a maioria não. Mas às vezes, eventualmente, um pega o outro, onde você vai? 1h, vou orar um pouquinho ali na sala. Porque Deus está chamando, minha amiga. Não posso abrir um pouquinho, uma horinha de sono? Posso. Eu quero, eu preciso. Preciso de Deus. Não vou perder minha chance, não. O apóstolo Paulo abriu mão de tanta coisa. A gente abre mão de tanta coisa por bobagem. Mas hoje, eu creio que o Espírito Santo está chamando você para pensar um pouquinho sobre isso. Falar, poxa vida, eu tenho vindo aqui, tenho sido abençoado, mas Deus me chamou. Eu não quero ser um crente de banco. Eu quero participar do que Deus está fazendo. Tudo bem, talvez você não está bem preparado, talvez é hora de pagar o preço, fazer o cursão. CTL, vai começar a inscrição. Abre sua casa. Ah, meu Deus, abrir minha casa. Você vai ver o que é toda semana ter gente orando na sua casa, a glória que é. Tudo bem, vai ter dia que você queria ir para a festa, mas hoje tem célula. É o preço. Mas Deus vai te recompensar. Vai ter uma festa maior depois da célula. Ah, mas e se os meninos sujar meu sofá? Vai sujar e vai rasgar. Vai derramar coca. Depois a gente lava. Mas importa que a glória de Deus esteja lá. A presença de Deus esteja lá. Eu não tenho tempo. Você tem. Você tem todo o tempo. Você só tem que decidir para quem você vai dar ele.
Não tem essa conversa. Eu sempre falo para as pessoas que estão no encontro com Deus. Falo, você fez uma escolha muito boa. Você parou um fim de semana para ouvir o Evangelho. Você fez bem em parar. Porque uma hora dessa, sua vida vai parar. E antes que a sua vida pare um pouquinho. Para ficar com Deus. Porque se você parar agora, aquele dia não vai ser tarde. Você está achando que é o muito fazer que vai te abençoar. Que essa correria louca. Não. Um dia na sua presença vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. 10 minutos, 15 minutos com Ele pode fazer toda a diferença no seu dia de trabalho. É preço. Pode ser mais poderoso do que você imagina. Você não está perdendo, não. Apocalipse 3,18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a vida de Deus, se enriqueça com Ele, vestes brancas para te vestires, a revelação da justiça, a fim de que não seja manifesta a sua vergonha, colírio para ungir os seus olhos, revelação da palavra. Às vezes, na vida da igreja, no dia a dia, nós pagamos preço. A Bíblia fala de muitas coisas. A Bíblia fala, por exemplo, para os mais novos obedecerem os mais velhos. Isso não é só de idade, não. Você, às vezes, como eu disse, chega aqui e depois você tem mais capacidade, mas o irmãozinho está na sua frente. Você tem que submeter ele é mais velho na fé. É um preço que você paga, se humilhando. Deus vai te honrar. Manter uma posição espiritual, não servir de uma maneira religiosa. O objetivo no final é só um. Pastor, por que você está falando tudo isso? Olha para cá, irmão, todo amor e carinho. A verdadeira riqueza é a riqueza que nós temos em Deus. Quanto mais rico de Cristo você é, mais feliz você é. Essa riqueza é acrescentada na medida que eu paro para andar com Ele. Pagar o preço aqui não é para fazer coisas, é para andar com Deus. Andar com Deus. Eu teve muitos lugares que eu não queria ir. Sou honesto com você. Fique pensando que eu como pastor estou sempre disposto a ir em tudo quanto é lugar. Não, eu tenho preguiça igual você. Tem lugar que eu não quero ir. Estou cansado. E eu sou honesto com Deus. Eu me lembro uma vez, não lembro o que foi exatamente. Era uma coisa que eu tinha que fazer, eu estava numa preguiça terrível. Estava tomando banho. O pastor me ligou, o senhor vem? Ele está lá. Falei para ele, você mesmo pode falar aí, não vou não. Desliguei o telefone. Imediatamente o Espírito Santo falou, eu quero que você vá aí. Liguei de novo. Não, eu mudei de ideia. E foi um mover tão grande. Estando lá, meu Deus do céu, como eu precisava ter ido. Mas eu tive que tomar uma decisão quanto àquela preguiça terrível que eu estava. Cansado. Cansado pra caramba. Mas eu falei assim, eu estou cansado, mas vai lá. Eu quero te usar. Vou te fortalecer. Não é uma questão de ser alguém super nada. E lembra, o meu preço é um, o seu é outro. Apenas hoje é dia de você apenas parar, no bom sentido da palavra, se ajoelhar e falar, Senhor, eu quero participar. Eu não quero ser um miserável no reino. Não quero chegar lá naquele dia e não ter nada na mão. Eu quero ter ouro. Eu quero ter realidade. Eu quero poder chegar no céu e ter um tesouro lá. Eu sou crente, o Senhor me salvou, o Senhor me chamou. Como que o Senhor pode me usar lá no meu trabalho, na minha escola, na minha família, na vida da igreja? Eu me disponho. Ou então você fala para ele, eu tenho preguiça, eu tenho medo, eu não sei, não quero, não, meu Deus do céu, Senhor, mas eu entendi, eu quero ficar de fora disso não. De alguma maneira, o Senhor vai colocar no seu coração.
Você já sabe, enquanto eu prego, Deus já está falando com pessoas aqui. Seja para servir de uma maneira simples, ou seja para ser um líder, ou até mesmo um chamado pastoral. Não sei. Hoje é dia de você tomar sua decisão. Queria orar com você, fique de pé onde você está. Oh, Senhor. Por um instante, feche os seus olhos, querido. Fale com Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, nós invocamos o Teu nome aqui hoje. O Senhor tem uma obra tremenda para fazer nessa cidade. O Senhor tem uma obra tremenda para fazer nessa igreja. E o Senhor nos ajuntou aqui nessa noite especial. Cada um de nós. E a minha oração, ó Deus, é que o Senhor possa tocar os nossos corações. O Senhor encontra que hoje homens e mulheres dispostos a pagar o preço que estão diante deles. O Senhor quer nos enriquecer com a sua vida, com a sua revelação, com a sua unção, com a sua presença. Mas às vezes, ó Deus, permitimos que as coisas daqui nos impeçam de avançar. O Senhor veio aqui hoje para nos despertar, nos desafiar, nos chamar para mais perto do Senhor, para nos sacudir, para nos fazer dizer: eu preciso resolver isso hoje. Preciso rever minha agenda, preciso rever minhas prioridades. Minha disposição, não vou ficar para trás. O Senhor vem para buscar os vencedores. São aqueles que se dispuseram a pagar o preço. Seja ele qual for que está diante de nós, nos ajuda. Nos ajuda. Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Me dá mais 2 minutinhos apenas. Quero cantar uma canção com você. Se você quiser sair do seu lugar, enquanto a gente canta essa música, como uma decisão, não precisa, mas um ou outro, talvez o Senhor quer que você faça isso. Se você precisa dar uma resposta, venha à frente, por alguma razão. Estou aos pés da cruz, me encontrei. Os pastores, se você quiser vir, venha se render ao Senhor. As minhas mãos, meu coração, que eu ande em tudo que tu tens para mim. Erga suas mãos para Ele, cante. Eis-me aqui, rende deste. Se renda a Ele hoje. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Nesse momento e os dias meu respirar, o meu viver, que
Erga suas mãos para Ele. Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti. Renovamos nessa noite a nossa aliança com o Senhor. O Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou. O Senhor quer nos usar muito mais. Ajuda-nos na disposição de pagar o preço que é colocado diante de nós, para que mais do Senhor seja acrescentado na nossa vida. Que entre nós, cada um, Deus, possa responder ao Senhor no seu lugar, no seu chamado, da sua maneira. Mas que todos nós possamos ser aprovados naquele dia, porque hoje decidimos pagar o preço que está sendo colocado diante de nós. Eu sei, ó Deus, que isso é pela Tua graça, que nos basta, que nos capacita e que nos ajuda. Mas é isso também, ó Deus, que vai trazer a recompensa naquele dia, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus possa abençoar muito sua vida, você possa crescer muito no Senhor nesses dias. Deus te abençoe. Dê um abraço no seu irmão. Fala, meu querido, pague o seu preço. O Senhor está te chamando para subir a montanha. Espero você amanhã. Você que é líder, discipulador, anfitrião, líder em treinamento, venha para a reunião.